Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como o SST pode ajudar a diminuir os custos com o plano de saúde da sua empresa. O meu nome é Luciana Verrone, eu sou gerente técnica do grupo Engemed, uma empresa que atua há 33 anos no mercado de saúde ocupacional e segurança do trabalho. As vantagens de implementar o SST na sua empresa você já conhece, né? Mas se você não está se recordando, eu te ajudo. A principal vantagem é garantir um ambiente seguro e saudável para os seus funcionários, evitando que eles tenham doenças ocupacionais e sofram acidentes de trabalho. Só aí você já entende que a produtividade vai aumentar, porque você garante que seus funcionários trabalhem por todo o período contratado, melhorando muito os resultados da sua empresa. Além disso, quando você tem a SST implementado, você consegue ter respostas para qualquer processo jurídico que a sua empresa venha a sofrer. Seja um pedido de insalubridade ou qualquer outro item relacionado, você consegue demonstrar tecnicamente se existe ou não o direito àquela reivindicação. E aí você consegue deixar a empresa mais tranquila com relação a esses itens relacionados à segurança do trabalho e medicina ocupacional. E aí você vai me falar, tá bom, mas qual é a relação com o plano de saúde? Tem tudo a ver. Porque eu vou te dar um exemplo. Se um funcionário está exposto a um produto químico no seu processo de trabalho e esse produto químico causa asma ocupacional, por exemplo, esse funcionário ele vai precisar procurar uma ajuda de um médico especialista para conseguir restabelecer a sua saúde. E com isso, pode vir um afastamento mais prolongado ou mesmo a gente pode pensar nesses afastamentos curtos, que é o período que ele vai ao médico, que ele vai realizar um exame, que talvez ele tenha que ficar internado por alguns dias, que não chega a ser encaminhado para o INSS. Tudo isso é custo para a empresa. Além da hora homem não trabalhada, tem também o custo com o plano de saúde, porque ele vai buscar o plano de saúde para fazer esse acompanhamento médico. Existem diversos tipos de plano de saúde, né, de contratação do plano. Pode ser aquele que a empresa banca, né, paga 100% do plano, ou pode ser com coparticipação também, mas a empresa sempre tem um custo embutido ali por funcionário. E caso venha a utilizar mais, a sinistralidade do plano aumenta e quando vier o reajuste, ele é baseado nessa sinistralidade, na utilização. E isso vai gerar um aumento significativo. E aí, como você consegue fazer uma correlação com SST? O técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem do trabalho, todos eles atuam na prevenção da exposição ao risco. Então, quando você faz um levantamento técnico daquela área de trabalho, você vai verificar que existe um certo produto químico, por exemplo, e quais são as medidas de controle que já estão implementadas ou que precisam ser implementadas para diminuir ou eliminar a exposição a esse risco. Será que mudar o processo de trabalho garante que ele não tenha mais exposição? Será que ele precisa utilizar um equipamento de proteção coletiva ou individual? Será que não existe outra maneira de realizar esse trabalho? Tudo isso é avaliado pela equipe de segurança do trabalho, junto com a medicina. Porque a medicina tem acesso a todos os atestados, a todas as condições de saúde, aos exames realizados. E aí consegue fazer uma correlação. Se a condição de saúde do funcionário está sendo agravada por algum motivo ocupacional, ou se não tem relação, como conduzir esses casos? Aí você pode ter medidas de prevenção, como a implementação dos equipamentos de proteção coletivo e individual, realização de treinamento para a utilização desses equipamentos, realização de treinamentos vinculados aos riscos. E como sair dessa, né? E como conseguir resultados positivos? É essa análise interdisciplinar entre todos que compõe o SESMIT ou de uma empresa terceirizada. Você consegue definir quais são as ações que devem ser implementadas para diminuir a exposição ao risco ou eliminar a exposição ao risco. E com isso você garante que o seu funcionário não tenha uma doença relacionada ao trabalho e não vá buscar o plano de saúde para fazer esse atendimento médico. Mas aí você vai me falar, Luciana, mas está totalmente fora da minha realidade. Tá bom? Vou te dar um exemplo da área administrativa, de escritório.
Quantos problemas de coluna a gente não tem? Quantos problemas de tendinite? Ou, mais graves até, os problemas de transtornos psiquiátricos ou psicológicos? Tudo isso também vai impactar na utilização do plano de saúde. Se uma pessoa tem uma dupla jornada de trabalho, ou ela estuda e trabalha, dorme pouco, se alimenta mal, tudo isso vai corroborando para que ela tenha um problema mais sério, que pode ser um transtorno psicológico ou psiquiátrico. Quantas crises de burnout a gente não está vendo por aí? Quantas crises de ansiedade, síndrome do pânico? E tudo isso vai incapacitando a pessoa ao trabalho, vai impossibilitando que ela atue na empresa que ela foi contratada. E para isso, ela precisa fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, e vai lá utilizar o plano de saúde, sem dúvida nenhuma, é um direito dela. E ela tem que buscar mesmo ajuda. Só que isso traz impactos para a empresa. Volto a falar sobre a sinistralidade. Uma pessoa que tenha que fazer um acompanhamento psicológico semanal, isso tem um custo, tanto para a empresa quanto para o funcionário. E aí começa a virar um círculo vicioso, porque a pessoa às vezes tem que tomar uma medicação que é cara, e aí ela começa a se cobrar, porque ela tem que tomar a medicação, mas ela não tem condições financeiras para isso, ou ela começa a pensar qual o impacto dos afastamentos dela, seja esses afastamentos curtos ou os afastamentos mais prolongados, mas tudo isso começa a virar uma bola de neve, digamos assim, né? A pessoa começa a se cobrar demais, a empresa começa a cobrar resultados que não está obtendo com esse funcionário. Então tudo isso fica muito grande, né? Todos os impactos são muito grandes. E aí a pessoa vai buscar ajuda no plano de saúde, no médico, no psicólogo, no nutricionista, em qualquer especialista que ele precisar. E isso vai aumentando os custos do plano de saúde. Daqui a um ano, a gente vai ver a sinistralidade e o reajuste. E aí, às vezes, a empresa precisa trocar de plano de saúde, até porque o valor fica inviável. E aí começa tudo de novo. A pessoa tem que buscar outros profissionais, porque ela fazia acompanhamento com um profissional, e aí vai ter que buscar outros. E assim vai indo. A utilização do plano fica muito grande, né? Vou dar um exemplo também que eu acho importante. Se a gente tem motorista, existem exames médicos que a gente consegue fazer preventivamente. Por exemplo, uma glicemia de jejum, que a gente consegue solicitar para esse funcionário para ver se ele tem alguma predisposição a diabetes ou não, ou se realmente ele já é diabético, se ele faz o acompanhamento ou não. E isso é uma medida de prevenção para garantir que essa pessoa não passe mal, não tenha um mal súbito e não sofra um acidente de carro, ou de caminhão, de moto, o que for. E aí a utilização do plano é diminuída, porque ele utilizaria esse plano para fazer um check-up mesmo, porque o acompanhamento da saúde dele já está sendo feito pela empresa, por meio da saúde ocupacional. Tá vendo como é importante? SST consegue fazer o levantamento prévio de todas as informações para conseguir garantir ambientes mais seguros, mais saudáveis, que as atividades sejam desenvolvidas da melhor maneira. Além de tudo isso, a área de SST, o SESMIT ou a consultoria contratada pode atuar diretamente, pode não, deve atuar diretamente com o RH da empresa. Por quê? Se ela detecta alguma informação de risco no local de trabalho e junto com a medicina começa a ver que a saúde está sendo influenciada, a saúde desses funcionários, consegue ter ações com o próprio RH, sejam treinamentos periódicos, treinamento admissional, seja mostrando para a pessoa os riscos que ela tem, que ela está exposta e quais as medidas de controle. Pode promover CIPAT, se a pessoa tiver que implementar a CIPA na empresa, pode aproveitar a CIPAT, pode não, volto a dizer, deve aproveitar a CIPAT para fazer essas ações preventivas, para conseguir demonstrar para o funcionário que, olha, você pode ter a exposição ao risco, ela está controlada, mas se algum agravamento à saúde começar a surgir, a empresa já atua e consegue fazer palestras, treinamentos, a parte de SST, fornecer os equipamentos de proteção que sejam necessários, ou, junto com o RH, fazer ações de demonstrar como é um processo de trabalho mais produtivo, mais seguro e saudável.
Todas essas ações são conjuntas e, sem dúvida nenhuma, vão diminuir a exposição ao risco. Em alguns casos, vão eliminar a exposição ao risco e vão conseguir controlar a saúde desse funcionário, sempre buscando uma atividade interdisciplinar. Vários profissionais atuando cada um dentro do seu escopo de trabalho, garantindo que o local fique seguro, que as atividades sejam desenvolvidas de uma maneira segura e que diminua o impacto na saúde desse funcionário. Sem dúvida nenhuma, o plano de saúde é extremamente importante, porque às vezes é a única fonte de atendimento médico que esse profissional tem. A gente pode pensar no SUS? Sem dúvida nenhuma, mas a gente sabe quanto é complicado o atendimento no SUS e às vezes não é tão especializado no prazo que a pessoa precisa ser atendida. Mas com a saúde ocupacional, aliada ao RH, consegue garantir que esse funcionário atue de uma maneira mais produtiva. E você pode ter certeza que se o SST for implementado na sua empresa de maneira correta, ele vai trazer resultados muito significativos de tudo isso que a gente já falou e também do funcionário entender o quanto a empresa está preocupada com ele. E isso vai refletir em produtividade maior, sem dúvida nenhuma. Porque ele vai querer devolver para a empresa tudo que a empresa está dando para ele. Já pensou nisso, né? Isso vai aumentar a produtividade, sem dúvida nenhuma, e todos os resultados obtidos. Então, o que é muito importante, reitero para vocês, SST implementado nas empresas garante melhores resultados e garante que o seu funcionário vá utilizar o plano de saúde para o check-up anual que ele tenha que fazer, como medida de prevenção. Se o RH, inclusive, atuar também nessa área de demonstrar o quanto é importante a prevenção da saúde, o seu funcionário vai utilizar o plano de saúde 1 ou 2 vezes no ano para realizar todos os exames de check-up, porque toda a parte ocupacional vai estar relacionada lá no ASO, na guia de encaminhamento dele. Então esse acompanhamento é feito pelo SST. E a parte de check-up ficaria no plano de saúde. Vocês conseguem pensar o quanto a implementação do SST pode parecer custo, mas acaba sendo um resultado positivo para a empresa? É por aí. As ações corretivas, as ações implementadas como maneira de diminuir a exposição aos riscos ocupacionais parecem custo, mas no final dão bons resultados. Oriente o seu funcionário a utilizar o plano de saúde como medida de prevenção. Com o SST implantado, você consegue definir e garantir que ele não tem exposição a riscos ocupacionais e isso não impacte na saúde dele. Será que agora eu te convenci como implementar o SST é importante na sua empresa? Eu espero que sim, viu? É uma luta diária conseguir demonstrar isso, mas eu tenho certeza que eu consegui colocar você para pensar um pouquinho sobre isso, né? Se você precisar de alguma ajuda, conta com a gente. Nós somos especialistas nesse ramo de atividade e conseguimos definir ações, um plano de ação, quais as documentações necessárias, quais os treinamentos necessários e tudo mais que a sua empresa precisar. Só recapitulando, SST implementado nas empresas garante ambientes de trabalho mais saudáveis e mais seguros, definindo assim as atividades que devem ser desenvolvidas, os processos de trabalho desenvolvidos, quais os planos de ação que devem ser implementados, quais as medidas de controle ou de prevenção que devem ser implementadas na sua empresa, garantindo que o seu funcionário trabalhe num ambiente saudável, seguro e que ele não tenha exposição a riscos ocupacionais que vão trazer algum prejuízo à saúde dele. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com você, para você pensar um pouquinho e levar na sua empresa essa ideia de como o SST pode revolucionar a utilização do plano de saúde pelos seus funcionários. Se eu conseguir fazer você pensar um pouquinho sobre isso, eu já ganhei meu dia. Pode ter certeza. Às vezes a gente acha que um treinamento é muito pouco ou não vai fazer diferença nenhuma, mas saiba
que o seu funcionário precisa entender que a empresa está olhando para ele. E uma das formas de olhar para ele é justamente via SST. É a preocupação de demonstrar para ele: eu te vejo, eu vejo a exposição ao risco, eu te mostro como você pode se prevenir, né? Como você pode diminuir a exposição a esse risco. O que você deve fazer caso a gente não consiga eliminar a exposição ao risco, mas como você deve agir para que essa exposição não implique em problemas de saúde mais tarde. Porque às vezes também o problema de saúde aparece 20 anos depois da exposição. Mas de qualquer maneira, a gente precisa garantir que esse funcionário não esteja exposto a riscos. E se tiver, quais são as medidas de controle que a gente precisa colocar, implementar ali naquele ambiente de trabalho para que ele não fique tão exposto? Eu acho que é legal pensar sobre isso. SST pode garantir não só a segurança e a saúde imediata do seu funcionário, mas pode garantir uma relação entre a empresa e o funcionário muito bacana, em que você consiga demonstrar para ele a sua preocupação e que o plano de saúde está disponível sim para ele utilizar quantas vezes ele precisar, mas que a melhor maneira é sempre a prevenção. E aí ele utiliza o plano de saúde para o check-up anual dele e com isso você diminui o risco, você diminui o valor do reajuste, melhor dizendo. Espero ter contribuído com vocês e se precisar de ajuda, conta com a gente. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma gama de serviços e atividades para oferecer para vocês, garantindo ambientes mais saudáveis, mais seguros e funcionários mais felizes, saudáveis e produtivos. Muito obrigada pela atenção de vocês e conto com vocês numa próxima oportunidade.